Olá, sejam bem-vindos em a mais coro. um episódio Gostei. do nosso podcast. Oh, lindos, estamos de volta, mais uma segunda-feira. E o que é que vamos falar hoje? Dar aqui uma golada para começar. Então, malta, eu estou a fazer um espetáculo neste momento. Fala-nos lá do teu espetáculo. Então, isto é assim, uma pessoa quando trabalha, para começar, o trabalho de ator está escasso. Então, muitos atores acabam por criar os seus próprios projetos e tentam sempre vender os seus espetáculos e tal. Então, eu e o meu irmão juntámos-nos para fazer um espetáculo com um texto assim um bocado fora, mas com uma temática que nós achámos que era super importante abordar e por isso eu também quis trazer essa temática aqui para o podcast, que é o bullying. Este espetáculo é visto de uma forma... É interessante porquê? Porque tu não vês o bullying demonstrado principalmente pelo lado da vítima, que é uma coisa que se vê muito. Que é tipo, tu vês muitas pessoas sempre a falarem, as vítimas a falarem, a contarem, mas sempre a perspectiva da vítima. Até os relatos que tu vês, é sempre a vítima a explicar, eles faziam-me isto, e aqui tens o contrário, que é os agressores e a perspectiva dos agressores. O que é que os motiva, porque é que eles fazem, como é que eles fazem. Então, acho que o espetáculo está muito interessante. E a nível de construção, nós optámos por seguir o texto que já existe, que é o original do DNA, do Dennis Kelly, que é um dramaturgo inglês, de Inglaterra, e a tradução é do Jacinto Lucas Pires. Já existe uma tradução para português. E nós pegámos nessa tradução, começámos a trabalhá-la e fizemos o que se chama meio tipo trabalho de laboratório, que é do género, criámos também os nossos próprios textos e acabámos por fazer Fizeram uma adaptação também com textos inseridos. Então aquilo está mesmo engraçado, porque imagina, tu estás no meio da cena e de repente aquilo está a acontecer e as luzes mudam e estás a ver quase um episódio de um diário de um adolescente numa escola mas a sempre contar... na perspectiva dos agressores. Yeah. E tem um plot twist do caraças. Se calhar posso contar, porque imagina, na verdade, há muita gente que nos ouve que não é necessariamente Lisboa, portanto, se calhar não vão ver. Para vos dizer, pronto, o espetáculo, as datas ainda estamos aqui a fechar, mas será em fevereiro, março, e em princípio será no Centro Cultural de Carnide. Mas sigam a página do espetáculo no Instagram, que é Fuck I'm Dead, é o nome do espetáculo, foi a tradução que nós fizemos, para estarem a par de todas as novidades, essas coisas. Muito bem. Pegando aqui o espetáculo, mas pegando nesse tema, gostavas de desenvolver esse tema também? Gostava, porque imagina, eu acho que é só realmente quando nós crescemos, nós fizemos algum trabalho de pesquisa para este espetáculo. Epá, imagina, nos últimos anos, mesmo depois da pandemia, o bullying cresceu a nível de casos registados 30 e tal %. Decréscimo, ou seja, é quase metade dos casos. E eu lembro-me na altura quando nós andávamos na escola, e eu percebo que muitas das vezes o que motiva as pessoas a fazerem isso é eu quero fazer parte de um grupo X e Y. Sim, é quase que ter que provar alguma coisa a alguém. E eu sinto que nós quando crescemos... Muitas das vezes até acontece de fazerem isso quando estão em grupo e depois quando estão sozinhos não terem coragem de fazer alguma coisa. E eu lembro-me quando eu andava na escola, por exemplo, parecia que era um evento, cada vez que ia haver porrada nos intervalos da escola, Sim, ia à escola as pessoas todas a correr. toda a correr, porque queria ver aquelas duas pessoas à porrada, parecia o grande evento da escola. E na altura que parecia uma adrenalina do caraças, sabes? Faziam correr, tipo, vai haver porrada, não sei o quê. Tipo, hoje em dia eu olho para isso e fico tipo... É mesmo triste, sabes? E eu lembro-me de ver casos na minha turma de bullying mesmo, porque é a ação continuada de reprimires uma pessoa, rebaixares. E eu via isso e como é que eu, em certa parte, achei que aquilo era fixe. Estás a ver? Obviamente que imagina, eu sempre disse isto, que é, acho que qualquer pessoa já sofreu de discriminação, bullying e já fez. Estás a ver? Na sua grande maioria. Nem que fosse só para pensamento. Tipo, aquela, coitada. Sabes? Ter essa coisa de eu sou melhor do que tu. Sabes? E eu lembro-me, por exemplo... Mas eu acho que isso também parte um bocado da educação que tens em casa. Da forma Sim, como mas é quase inevitável. Tu não teres esse sentimento... Ou seja, eu não estou a dizer que toda a gente que
sabe que vai haver porrada no intervalo ou que sabe que aquilo acontece, acha aquilo fixe. Não? Obviamente, tipo, há pessoas e pessoas. Que não se interessam, sim, mas são mais Sim, mas eu acho que em qualquer parte as pessoas que acabam por não fazer nada e também ser um bocado coniventes com aquela situação, obviamente que há pessoas que não vão lá e tentam separar aquilo porque tipo, também têm medo das pessoas, não é? Tipo, sim, há pessoas simplesmente... Mas isso acontece em qualquer idade, não é só nas escolas. Imagina, hoje em dia, se tu vires alguém sim, a ser na rua, agredido ou gravam, assaltado na rua, começam a gravar. As pessoas gravam, riem-se, mas ninguém se chega à frente efetivamente para ajudar. Portanto, isso não é só uma situação que aconteça nas escolas, acontece um bocadinho na sociedade no geral. As pessoas não estão muito formatadas ou disponíveis. Também depende um bocado das cidades. Eu acho que nos meios um bocado mais pequenos as pessoas dão mais valor ao companheirismo e ajudam-se um bocadinho mais. Mas principalmente nas grandes cidades, e eu sinto mais isso cá em Lisboa, que as pessoas não querem saber. Imagina, tu podes estar a cair no meio do chão, que ninguém te vai pôr a mão. Ninguém quer saber de ti. Portanto, eu acho que isso também parte um bocadinho da educação e daquilo que é incutido. Se os adultos o fazem, as crianças seguem um bocadinho aquilo que veem os outros a fazer, portanto... Sim, eu acho que, imagina, eu lembro-me, por exemplo, obviamente que, por exemplo, a minha sexualidade sempre foi um espaço para, na escola, as pessoas opinarem. Mas nunca senti que fosse tipo bullying, estás a ver? Tipo, eu sabia que havia aqueles gajos escrotos da escola que tipo, gostavam de passar e dizer, olha... Principalmente numa idade... Mas imagina, parecia que eles já gozavam... adolescência, as pessoas... Como ainda há muita gente que ainda não se descobriu, não é? É isso, ou seja, aquilo parecia uma cena estranha. O que é que não quer. Que era... Quando alguém se afirma, ou seja, seguro da sua sexualidade, pronto... Até parece que já nem fazem muita... Por exemplo, eu lembro-me que havia pessoas com a mesma idade que eu, que já sabiam... Parece que é diferente, então é um bocadinho alvo de gozo. Sim, mas imagina, parece que quando tu não sabes muito bem aquilo que realmente és, ou queres, ou whatever, és um alvo mais fácil do que as pessoas que realmente já o são. Por exemplo, eu lembro-me que havia pessoas na minha escola, autênticas, desculpem a expressão, divas, imagina, mas que eram certos daquilo que realmente queriam, da sua sexualidade. E, as pessoas aceitavam... Tipo, os gajos queriam ir se meter a gozar, já perdiam a pica, porque a pessoa era do tipo, tu nem sequer me incomodas, estás a ver? Então, pronto, este aqui já nem dá pica. Agora, aqueles que realmente tu sabes que consegues afetar, são aqueles que dão e que mostram medo. Normalmente brincam com aquelas pessoas que não sabem defender, ou que ouvem e calam. Exato. Mas pegando naquilo que estavas a dizer, a verdade é que isto ainda é adolescência, mas é ali básica. Pá, eu levava com certos comentários, às vezes, que não é que aquilo me atingisse, mas eu ficava a pensar naquilo. Porque era tipo de género, eu nem sabia muito bem a minha sexualidade, sabes? E estares a levar com aquilo, nem é que te faça sentir mal, é desconfortável, estás a ver? É desconfortável. Nem era aquela cena tipo, eles gozam comigo. Não, era comentários assim que me passavam ao lado, ou eu sabia que as pessoas falavam, mas não me diziam a mim, porque eu sempre fui muito social na escola e sempre me dei com toda a gente. Então não sofria propriamente bullying, estás a ver? Mas sabia que as pessoas comentavam e às vezes... E uma questão que eu acho que também acontece muito nas escolas e eu sempre senti um bocado isso, os próprios professores às vezes parecem ter medo dos alunos. Sim, arruaceiros, selvagens, tipo, e eu sinto que não há eu sinto que não há uma comunicação. Que é medo, eu acho que às vezes eles não sabem a lidar com os alunos. Amor, não, eu tive professores que tinham medo dos alunos. Também, não sei que tipo de escola é que tu frequentaste, não é? Pronto, mas tinham. Ou seja, eu não tinha assim propriamente... O que eu quero dizer é, eu acho que sinto também que a comunicação que os professores têm hoje em dia, na educação, nas escolas, não é... obviamente que eles não têm que ser os amiguinhos dos alunos, mas não têm uma comunicação adequada para com quem é que estão a falar, sabes? Tipo, para os jovens. Acho que é tudo muito... vou-te passar aqui a matéria, escutas, ouve... É tudo muito robótico, sabes? Vais para a escola, vais para casa, fazes TPCs... Depende dos professores. Eu acho que há sim, obviamente tive exceções. Mas a maioria dos professores que eu tive, eu lembro-me que era tudo um bocado de género. Parece que nem sequer se querem realmente importar com a educação daqueles alunos. A educação é em casa. Eles aqui vêm aprender matéria. E sendo que nós passamos a maior parte do nosso tempo na escola.
Ou seja... Sim, eu acho que há valores que são incutidos na escola, mas também a maior parte são incutidos em casa. Isso não há forma... Sim, não há mas o que eu quero dizer é... Agora, obviamente que a escola tem um papel bastante educativo na vida da pessoa. Daí, a escola que tu frequentas também determina muito a pessoa que tu vais ser, pelos amigos que crias, pelo tipo de pessoas que te dás, pelos professores que tens, pelos auxiliares que tens, portanto, isso tudo influencia. Mas os valores base da pessoa partem de casa, sempre. Sim, claro, não é isso. O que eu sinto é que, como nós passamos muito tempo na escola, eu cheguei a passar mais tempo com as minhas professoras do que com a minha mãe. Porque eu ficava desde manhã até à tarde fechado dentro de uma escola. E eu via a minha mãe de manhã e à noite. Pronto, está pronto. Era só para ir dormir e acordar. Era isto. Então, imagina, sinto que às vezes estes professores nem sequer têm a consciência de a importância que eles têm. Por exemplo, eu tive um professor, só para tu veres, e já foi no secundário, já tens um entendimento um bocadinho. Eu tive um professor a dizer-me à frente da turma toda, só porque eu disse assim, professor, olha, acho que tenho que ter mais calma, estamos todos um bocado nervosos com isto do espetáculo, não sei o que, já estava em artes de espetáculo. E o professor, só porque não curtia muito de mim, disse-me à frente da turma toda, vê lá se não queres que eu te parta a boca. À frente de uma turma inteira. Imagina, eu próprio até fiquei assustado com aquilo. Um professor está a dizer na minha cara... Sim, mas isso não é o tipo de comunicação mais correta para para o professor ter com o aluno. Com o aluno, exato. Mas estás a ver o tipo... É que nós pomos os professores do aquilo é uma coisa quase é aquilo, é a hierarquia... Pá, eu também não estou a fazer este podcast para me jogar abaixo os professores. Não é nada disso. Mas, para explicar que às vezes, até esse próprio bullying... Pequenas atitudes, por exemplo, um professor está sempre a comparar um aluno bom, excepcional, com os restantes. Eu tive uma rapariga da minha turma, ela era boa a tudo. Tudo. Ela era muito boa em educação física, ela era muito boa a português, e ela nem era portuguesa. Ela era a melhor nota de português da turma e ela nem era portuguesa. E os professores deviam ter vergonha. A única que nem sequer é portuguesa nesta turma tem uma nota melhor a português do que vocês todos juntos. E este tipo de... O que é que começou a acontecer? A turma começou a ver aquela pessoa como um alvo. Ela é melhor do que nós. Como assim ela é melhor do que nós? Estás a ver? E acho que às vezes a forma como os próprios professores, ou seja, o bullying muitas das vezes é incitado, não estou a dizer que é só entre nós colegas, mas é a forma como tu também te expressas para com os alunos, estás a ver? Sim, mas por exemplo, o facto de estarem sempre a destacar aquela miúda, por exemplo, em vez de ser uma motivação para nós os outros queremos ser como ela, sabes? Passou a ser uma coisa do tipo, vamos jogar lá abaixo, como assim ela é melhor do que nós? Mas, por exemplo, eu acho que uma das coisas que eu acho que é muito importante sei lá, neste momento não é algo que eu penso, porque também não tenho filhos, mas eu acho que as escolas e as instituições de ensino que tu escolhes para os teus filhos são muito importantes. Sim, amor, mas tens que pensar que muitas pessoas escolhem o que é mais próximo de casa. Porque têm que ser práticas. Sim, não é tipo, vou escrever o meu filho eu posso num escolher colégio. uma escola que é mais perto de casa para ser prática e estar só a pensar na praticidade da coisa e se calhar não ser a melhor escola para o meu filho frequentar. Sim, mas imagina isso tem que ser com tempo. Não é porque uma pessoa teve uma experiência muito boa, se calhar numa escola, que significa que aquela pessoa... Não, mas tu consegues perceber, sei lá, podes... imagina... Podes ir falar com outros pais, podes tu falaste da cidade de Lisboa, por exemplo, mas falar com... há cidades mais pequenas que só têm muito poucas opções, têm duas. Ok, não estou a falar 3. nesses casos, mas principalmente nas grandes cidades tens muitas opções. E no meu caso, por exemplo, eu no meu 5º ano, eu acho, eu entrei para uma escola que efetivamente era perto de casa e era prático e a coisa não correu muito bem, porque... aquilo era super perto de casa da minha avó, então eu acabava por almoçar lá e lá está, a facilidade da coisa. Mas eu não senti que tenha sofrido de bullying, mas senti que, imagina, eu não estava nitidamente enquadrada naquela escola, tipo, eu era uma criança super tímida. Depois, mais tarde... Nem parece. Não, a sério, eu era uma miúda mesmo tímida, pelo menos para ir até ao meu 10º ano. Eu era super tímida, eu tinha tipo uma amiga, 2 no máximo, falava muito pouco, super no meu canto, e isso normalmente é um alvo um bocado mais fácil das pessoas gozarem contigo. Sim, sim. Não que tu tenhas tipo motivos para... sei lá, para seres gozada, não é? Mas são alvos mais fáceis e acabei por passar por algumas situações um bocado desagradáveis e não me sabia muito bem defender. Não sabias ou ainda sabias? Não sabia. Não sabia.
não sabia muito bem defender-se. Tinha ido para uma escola nova, que não conhecia assim muita gente, era o primeiro ano lá. E aquilo para mim estava a ser um bocado difícil. Então eu pedi na altura aos meus pais para me trocarem de escola e a verdade é que eu, quando troquei de escola, comecei a frequentar e a fazer amigos e a frequentar outro tipo de ambientes que foram muito mais benéficos para a minha educação e para o meu desenvolvimento. Porque imagina, naquela escola em específico, eu achava que... Não que eu queira ser preconceituosa, não é isso. Mas imagina... Naquela escola em específico, eu sentia que eu não me identificava com as pessoas, com o tipo de educação que elas tinham. Sei lá, as pessoas eram capazes de te insultar por nada, só porque tu eras mais introvertido, percebes? E depois, quando eu mudei de ambiente, percebi a diferença que isso fazia. Comecei a fazer muito mais amigos, comecei a lidar com pessoas e com crianças, neste caso, porque ainda era uma criança e adolescentes, mas com outro tipo de educação, com outro tipo de valores. Portanto, sim, mas acho que isso eu acho acaba que isso também por... é importante. Sim, mas acho que isso, principalmente nas escolas públicas, acaba por acontecer. Ou seja, tu não defines do género, aquela escola só tem pessoas... Não sabes, se calhar essa escola que até tem, que tu sentiste melhor, eu acho que às vezes acaba por ser quase uma... Nem é coincidência, mas imagina, tu acabas por... mesmo se calhar houve pessoas que escolheram aquela escola por praticidade, estás a ver? E se calhar também havia outro tipo de pessoas que não... Sim, mas... Sabes, calhou. Estás mas a ver? eu mas eu acho percebo o que tu dizes. muito importante, eu estando em Faro também havia escolas... Sempre que possível, ter atenção e investir nessa parte da educação, porque isso depois também vai determinar muita coisa. Porque eu acho que há... Não sei, eu acho que há escolas mais complicadas do que outras. Eu acho que se calhar também pode ter a ver com a forma como lidam com essas situações lá dentro. Há muitas escolas que é tipo, mete o tapete, que não querem saber, levanta o tapete, varre para baixo, mete o tapete para baixo. Não querem saber. E eu sinto que hoje em dia, e cada vez mais, eu vejo pelas gerações mais jovens do que nós, estás a ver? Às vezes não tem, obviamente há exceções à regra, mas há muita gente, não tem modos, não tem maneiras, vão na rua, vão a gritar com as pessoas que estão a passar na rua, a meterem-se com as pessoas. E eu sinto, e era isso que eu estava a dizer, eu acho que sinto que cada vez mais, e também percebo, e tem-se visto muitas manifestações dos professores hoje em dia, porque não têm condições de trabalho ou não recebem um salário que achem justo para o trabalho que têm, mas acho que essa desmotivação nunca deve ser um motivo para se sentirem, eu estou-me um bocado a borrifar para isto, ou para a escola. Por exemplo, eu tive muitos problemas... Mas eu também percebo o lado... Imagina, também percebo o lado dos professores em algumas situações. Sim, claro. Mas, por exemplo, eu lembro-me que quando eu andava no secundário, eu tive muitos problemas naquela escola por ser uma pessoa realmente preocupada e incisiva com a educação. Imagina, eu tinha professores que me diziam, não sei... Por exemplo, um exemplo prático. E não me vou alongar muito neste tema, mas eu estava num curso profissional, tinha que fazer a PAP, que era a prova de aptidão profissional, no final do curso. E tive um diretor de curso que não sabia. Dizia, não sei como é que vai ser, nunca fui diretor de curso de um curso destes, vou aprender, vou saber. E o facto é que o ano letivo começava em setembro, nós tínhamos a PAP para fazer em junho, julho, e em abril ele ainda continuava sem saber. E para mim aquilo era inadmissível. Eu dizia mesmo, como é que estamos em abril? Se a pessoa não está eu estou desde setembro. Percebes? E porque é necessário perceber, às vezes, o género, não consigo, não tenho, não sei, e não há mal nenhum em realmente tu admitires que não sabes. Mas a partir do momento em que tu não sabes, porque é que tu não procuras saber? Percebes? E eu tive muitos problemas com muitos professores no secundário, mas depois eu é que era visto pela direção da escola como o problemático. A minha mãe foi chamada à escola imensas vezes, porque eu era uma pessoa que não me calava quando eram estas injustiças ou quando havia algum tipo de problema. Sempre fui muito reivindicativo na escola. Sempre me preocupei muito com... Eu já estava num curso profissional que sofria de imenso preconceito porque estava num curso profissional. Os burros. Para o curso profissional. E eu sempre pensei, eu vou para aquilo que eu quero fazer. Eu não quero saber o que é que as pessoas vão dizer, se eu sou burro, se eu sou isto, se eu sou aquilo outro.
E depois já estar aí e ser visto pelos próprios professores. Eu tinha professores que davam aulas ao ensino regular, artes visuais, ciências, por exemplo, português. Mas tu já estavas em artes nessa altura? Já estava em artes de espetáculo. E eu tinha professores que davam aulas. Vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão gêmeo, não é? E se calhar quem está a ouvir isto não sabe. O meu irmão foi para artes visuais. Eu trocava de aulas com ele e estava num curso profissional. E tinha professores que eram professores dele e meus. E o tratamento e a exigência na mesma disciplina. Tipo, português. Eu ia ter aulas. Eu trocava de aulas com ele. Eu trocava de aulas com ele e ia assistir uma aula de português de artes visuais, ia assistir uma aula de português do curso profissional de artes do espetáculo e não era a mesma coisa. E era o mesmo professor. Então porquê que naquele curso aquele professor tinha uma determinada forma? Mas isso forma? também tem um bocado a ver com a... Amor, os conteúdos eram os mesmos. Estavas no 10º ano, era o 10º ano. Porque o português a seguir tem que ser o mesmo. Qual foi a minha maior dificuldade aí? Tinha que fazer um exame para entrar na faculdade de português, tive que ir para o exame nacional normalíssimo, e eu tive que ter aulas extra numa turma de ciências e tecnologias para conseguir fazer um exame nacional. Porque senão eu não ia passar no exame. Porque quando eu percebi, mas há estas coisas todas que eu tenho que aprender, tipo, como assim? Percebes? E só aí não devia haver essa diferença. Ok, claro que uma coisa é, tens uma aula de teatro, tens artes visuais prática, estás a perceber? Mas não devia haver essa diferença. Pronto, olha, começámos assim no bullying, viajámos um bocado para a educação. Mas para divulgar também um bocadinho o teu espetáculo. Sim, malta, acompanhem, Instagram, Fuck I'm Dead. E é isto. Pode ser que a gente faça depois uma turnê por Portugal, quem sabe. Espero que tenham gostado. Até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio, malta. E se tiverem sugestões de temas, se gostarem enviem-nos também a vossa opinião. Nós queremos sempre saber o que é que acham dos conteúdos que trazemos por aqui. E se gostarem de ver algum tema abordado ou que a gente faça façam chegar. Tema, enviem-nos, que nós vamos com certeza ter isso em consideração. Voltamos então na próxima segunda-feira, malta. Beijinhos. Tchau, tchau.